E tem outro jogador envolvido em um julgamento. É hoje o julgamento do jogador Robinho, ex-jogador de futebol. Às 14h, o Superior Tribunal de Justiça vai decidir o destino de Robinho aqui no Brasil. O julgamento é um pedido do governo italiano para que Robinho cumpra a pena no Brasil. O ex-jogador foi condenado em todas as instâncias na Itália a 9 anos de prisão por estupro coletivo. O crime foi cometido contra uma mulher albanesa em uma boate em Milão em 2013. Eu separei aqui o que está fundamentando o pedido do Ministério Público aqui em São Paulo para que essa sentença italiana seja homologada. Aliás, primeiro a gente vai falar sobre quais são as possibilidades neste julgamento de hoje lá no STJ. Primeira possibilidade é o que a maioria das pessoas aposta. A sentença italiana, a decisão da Justiça da Itália, vai ser abrangida aqui no Brasil, vai ser homologada pelo STJ, vai ser acolhida, ou seja, vai valer no nosso território. A segunda hipótese que algumas pessoas apontam como uma possibilidade é a homologação ser negada pelo STJ, ou seja, que a Justiça brasileira não aceite a decisão da Justiça italiana. Ainda há essas possibilidades que são menores, mas existem, de contestação da legalidade do resultado, ou seja, em algum momento alguém entender que não houve respeito a um direito do Robinho lá no processo na Itália, de que houve algum prazo que foi ultrapassado, alguma prescrição, algo parecido, algum vício na decisão italiana que possa tornar ilegal o resultado. E quarto, um pedido de vista, ou seja, iniciado o julgamento, um dos ministros pede para melhor analisar o caso e o caso fica suspenso. São as 4 possibilidades. Nós separamos mais alguma coisa aqui, né, Ferzinha? Olha só, qual é o pedido do Ministério Público aqui do Brasil? Para que a decisão da Itália seja cumprida no Brasil. Por quê? Porque na lei de imigração, no artigo 100, presta bem atenção, tem os requisitos para isso. E todos os requisitos, na visão do Ministério Público, estariam cumpridos. Primeiro, o Robinho é brasileiro. Segundo, o processo na Itália já se encerrou por completo. É decisão definitiva. Terceiro, é um crime grave, com mais de 1 ano de pena. Quarto, o fato que originou a condenação lá também é crime aqui, ou seja, é estupro na Itália, é também estupro no Brasil. E quinto, tem um tratado entre o Brasil e a Itália que diz de reciprocidade, ou seja, se acontecesse o mesmo com um italiano que praticasse um estupro no Brasil e estivesse na Itália, ele também cumpriria a pena lá. Segundo o Ministério Público, os 5 requisitos estão preenchidos, portanto, não tem por que essa sentença ser homologada aqui no Brasil. Para a próxima, Fer, só que tem um detalhe. A gente tem esta lei de imigração que foi editada no dia 24 de maio de 2017. Por que isso é importante? Lei 13.445, de 24 de maio de 2017. Porque esta data aqui, o dia que essa lei começou a valer no Brasil, foi posterior, foi depois do dia do estupro, que foi em 2013. E aí qual é a tese que a defesa pode utilizar para fazer com que a sentença não seja válida aqui no Brasil? Para a próxima, Fer, a tese que a defesa usa é um princípio constitucional, ou seja, uma previsão da Constituição brasileira que fala no artigo 5º, no artigo XL, mais conhecido como 40, que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Uma lei penal não pode voltar no tempo se não for para benefício do réu. Volta naquela primeira, Fer, que tem os artigos todos lá, o artigo 100. Olha só o que está escrito na cabeça aqui do artigo 100, ô Mano Ferreira, da transferência de execução da pena. Execução da pena é execução penal. Então, este trecho, esta parte, 3 artigos da lei de imigração, que seria uma lei de natureza diplomática, de direito internacional, estes 3 artigos seriam de natureza penal, de execução penal. Portanto, não poderia retroagir. Esta é uma tese importante da defesa que, de alguma maneira, vai poder surpreender no julgamento amanhã, aqui no Morning Show. A gente vai conferir se isso aconteceu ou não. Como é que você vê todo este debate, Felipe Monteiro? Não, é um debate válido, né? A defesa pode alegar qualquer tipo de coisa, né? Pelo princípio da ampla defesa do contraditório. Mas é bom lembrar que esse artigo, no meu modo de ver, ele faz parte de um processo penal, não é? E existe no artigo 2º do Código de Processo Penal falando que lei processual, mesmo sendo posterior ao crime, ela tem efeito imediato.
né? Então não é uma questão de direito, para vocês entenderem, né? Direito material, né? Que é o direito civil, o direito penal, realmente se aplica aquilo que o Nelson falou, né? Eu não posso, por exemplo, ter uma lei posterior que agrave o meu crime e isso retroagir para me prejudicar. A Constituição Federal é clara ao falar que só pode retroagir aquelas leis que tornem o crime menos gravoso e o direito do réu maior. Mas quando é questões processuais, como é que se cumpre pena, como é que executa a pena, que é uma questão processual, essas leis têm natureza imediata no Brasil. São 10 horas e 24 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Mano Ferreira, se essa tese colar, o Robinho teria o seu processo reiniciado do zero no Brasil. É surreal, né? O sentimento, assim, todo esse debate técnico de vocês é bonito, mas de acompanhar, mas o sentimento para a população basicamente é: o cara comete crime e tem toda essa filigrana, o cara não vai ser punido de fato. Então, eu acho que a gente precisa, como sociedade, refletir sobre como ser capaz de fazer com que o sistema de justiça, claro, seguindo o devido processo legal e todas as garantias que são fundamentais em qualquer democracia, mas como fazer esse sistema ser efetivo em garantir os direitos das vítimas também, daquelas pessoas que foram, enfim, violentadas pelos criminosos. Isso é algo que causa espécie, né? Como que a gente consegue ter tanta impunidade no Brasil e um sentimento de que, especialmente quando a pessoa é rica, famosa ou poderosa, sempre vai ter uma tecnicidade, uma filigrana no meio do processo que vai impedir a pessoa de cumprir a pena do crime que ela cometeu. Ô, Ney, vamos lembrar que o Robinho nunca esteve preso. Diferentemente do Daniel Alves, que está lá preso há 1 ano na Espanha, o Robinho, quando o processo começou, ele já estava no Brasil, nunca teve uma prisão preventiva, uns dias de cadeia, ele sempre esteve solto. O Robinho, mesmo depois de mais de 10 anos do crime em que ele foi condenado na Itália. O Robinho nunca esteve preso, ele foi contratado pelo Santos e depois descontratado por conta da repercussão. E ele está aí tirando foto com fãs até agora. Então, o PP, eu até concordo com ele quando ele fala que o debate ele tem que ser técnico, a gente não pode levar em conta o sentimento da sociedade. Mas nesse caso, sendo mulher, é impossível você não sentir muita raiva dessa situação. Porque, diferentemente do Daniel Alves, que é culpado, mas existiu ali uma discussão a respeito do consentimento ou não. O que aconteceu no caso do Robinho, se você escutou um pouquinho das provas que foram anexadas ao processo italiano, a coisa é absurda, ela é nojenta, para eu não falar nada pior. Então, a sensação de ver esse cara solto, sendo contratado num time de Série A e tirando foto com fã, ela é muito revoltante. Por isso, eu entendo que, assim, o STJ, ele precisa analisar a questão sob o ponto de vista de dar punição e exemplo para aquele que cometeu um crime tão grave. E aí eu tô com o PP, eu entendo, embora não seja a minha especialidade a área penal, que isso é uma lei processual de aplicação imediata. Até porque eu tô falando de execução de pena e eu não teria uma pena para executar antes dele ser condenado e dessa condenação transitar em julgado na Itália. Ô Diegão, quem escutou esses áudios aí que a Aninha falou, que foram áudios captados de uma gravação ambiental, né, Pepe? Que o Robinho estava falando dentro de um carro sem saber que estava sendo gravado. E aí ele falou absurdos. Esses áudios repercutiram, estão todos na mídia aí, muita gente já teve acesso, em que é praticamente uma confissão de um crime bárbaro. Sem dúvida. E ele até assume que poderia ser preso, ou seja, ele sabe que está errado quando ele fala aquelas palavras, o Diegão. Ô Nelsinho, eu preciso abrir um ponto de discordância aqui com o PP, quando ele disse na pauta anterior que a justiça não pode ouvir o clamor social. Mas é justamente o contrário, a justiça é cega para tratar a todos de forma idêntica, ricos e pobres, pretos e brancos, não para não ouvir o que a sociedade sente. E está claro que a justiça tem sim que refletir a respeito
da aplicação da lei, porque o sentimento de injustiça nesses casos é muito grande. Isso que a Aninha falou aqui, de que o cara vai pra rua, tira foto com fã, isso é um completo absurdo. Isso chama também o debate de como a gente precisa evoluir como sociedade. O goleiro Bruno, que foi condenado, cumpriu sua pena, claro, ninguém aqui prega pena perpétua, mas hoje até contrato com um time de futebol ele tem e segue tendo fãs. Então, a sociedade precisa evoluir. Esse tipo de gente que comete um crime bárbaro, como é o caso do Daniel Alves, do Robinho, do goleiro Bruno, essas pessoas têm que ir para a lata de lixo da história, têm que pagar suas penas na justiça, mas elas têm que serem colocadas num ostracismo. É um absurdo que essas pessoas sigam tendo fãs, sigam tendo seguidores em redes sociais. Então, novamente eu reforço, a justiça nesse caso tem um papel fundamental, não de tratar com parcialidade, mas de atender esse sentimento social de ver essas pessoas serem punidas. São 10 horas e 29 minutos. Antes de você falar, Pepe, a gente ouviu também a população a respeito do caso do Robinho. A gente tem aí, Fernandinha? Vamos lá. Porque aqui no Brasil é tudo liberado, né? Tudo aqui é mais fácil. Eu acho que ele deveria ser condenado lá, que ele foi julgado lá. Mas como aqui o Brasil tudo é coisa mais fácil, ele quer vir pra cá. Acho que é por isso, mas acho que ele deveria ir pra lá. Ele deve cumprir no país dele, deve ter a liberdade dele. Vai que ele foi acusado de uma forma errada. Eu achei isso muito absurdo, tá? Porque ele ser jogador, ainda mais aqui do Brasil, lá fora, ganhando bem. Tudo bem que dinheiro não é tudo na vida, né? Mas tem que ser julgado e pode ser aqui também no Brasil, pode ser julgado aqui sim. De qualquer maneira tem que pagar pela pena que está sendo... Ele foi condenado a 9 anos na Itália, né? Então eles estão decidindo ainda se vai ser aqui ou lá. Sim. Então se for lá, pode ser lá ou aqui também, pode ser aqui. Ô, Pepe, você vê que a gente tem opiniões diferentes aí nas ruas, né? Tem gente que tá falando, pô, de repente ele foi condenado lá, mas não deveria ter sido, então ele tem que ficar aqui mesmo. Tem gente que tá falando, não importa onde, tem que ser preso, pode ser em qualquer lugar. E aí, Pepe? Você vê que se a justiça ouvisse o Diego, ela ia ficar tonta, né? Porque não sabia para que lado ir, né? Porque a sociedade realmente tem opinião muito diversa sobre o assunto, né? Eu discordo do Diego quando ele fala da questão que a justiça tem que ouvir a sociedade, porque isso é até uma justificativa para defender o justiçamento, né? Colocar uma pessoa no meio da rua para ser linchada. Já foi longe. Ou seja, a justiça ela tem que ter argumentos técnicos e decisões técnicas. Isso não me impede de, como cidadão, rechaçar e criticar o Robinho, e criticar o Daniel Alves, e de achar que a população deveria deixar de seguir o Daniel Alves, deveria realmente colocar os dois no lixo da história. Isso é uma coisa. Agora, minha opinião, como uma pessoa técnica, é outra, né? A justiça tem que decidir de forma técnica. E tem instrumentos técnicos para decidir essa questão e condenar o Robinho da forma como a nossa legislação prevê. Tem, Pepe, mas com isso, se você gera um sentimento de injustiça, se o próprio sistema de justiça está gerando na sociedade um sentimento de injustiça, esse sistema tem que ser revisto. Tá muito claro que você vai encontrar. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Você vai achar alguém aí que ama o Robinho, que ama o Daniel Alves, mas eu tenho certeza que, em geral, a sociedade quer ver o criminoso pagar pelos seus crimes, porque a sociedade hoje, ela é vítima dos criminosos. A sociedade hoje está sofrendo nas mãos da violência urbana, do crime organizado. Todo mundo, tanto que a segurança pública é a grande pauta do debate das eleições agora. Mas quando você coloca essa pauta dizendo que a justiça tem que ouvir o clamor social, a sociedade, o que você faz, de certa forma, é defender o argumento que não seja técnico, né? Que não seja jurídico. Eu estou falando de outra coisa. Eu não estou pedindo que o julgamento seja feito por plebiscito, a justiça, ela não pode ouvir o clamor social para tomar uma decisão. Porque, às vezes, e tem uma questão maior também, profunda, né? Às vezes, a justiça tem um papel de ser contra-majoritário. Ou seja, ser contra a maioria da população. Se, por exemplo, a maioria da população votasse contra direitos homoafetivos, contra a união homoafetiva, por exemplo, que é um direito da minoria, a justiça deveria se colocar contra pauta
pauta majoritária, por exemplo. O que eu disse é que a justiça ela precisa identificar se de fato o que ela tem feito, se o seu trabalho tem gerado na sociedade uma sensação de que existe justiça. E não é o que a gente observa no Brasil. Mas tem justiça se você cumprir a lei, tem justiça se você decidir de forma rápida e eficiente, tem justiça, por exemplo, se você não tem super salário de juízes. Tem isso no Brasil? São outras coisas, por exemplo, que gera a sensação de justiça. Já foi para Pepelândia, já foi Vocês estão esquecendo da palavra. Não é a questão das leis, é da aplicação das leis, da forma como elas são aplicadas. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma certa insegurança jurídica porque as leis, embora valham para todos, são aplicadas de maneira diferente a depender aí do caso, da qualidade do advogado, especialmente na lei penal, que existe essa infinidade de recursos. Aquele que é bem instruído, que é bem assistido, acaba conseguindo ou a prescrição ou uma série de benefícios. E eu acho que é isso que a gente precisa avaliar e tentar melhorar para tirar um pouco dessa sensação. E eu tenho a mesma sensação que vocês, de injustiça, de impunidade. A gente precisa entender como isso tem sido aplicado e como a gente consegue trazer maior eficiência à aplicação das leis que a gente já tem hoje. O Brasil é o país da lei que não pega, gente. Pelo amor de Deus. Fala, mano. Eu acho que tem um aspecto aí também, que quando a gente está falando de um crime como esse, veja, é um crime sexual que viola a integridade do corpo da mulher. Quando a gente está falando dessa situação, trata-se de um trauma muito grave, que às vezes transforma a vida dessa pessoa para o resto do seu tempo de vida. E aí, quando se trata de como a sociedade trata esse crime, a gente está falando, no fim das contas, é como se a sociedade chancelasse a violência que a pessoa sofreu. É como se a sociedade dissesse, não, tudo bem aí, essa pessoa realmente não tem direito ao próprio corpo, ela pode ser violada. Ou seja, você tem um trauma em cima do trauma, você fica remoendo aquela violência que foi sofrida, no lugar da sociedade acolher a vítima e dizer que aquele direito precisa ser respeitado. Quando a gente tem a impunidade, o que acontece é como se a pessoa fosse vitimada mais uma vez. É como se a sociedade dissesse que, olha, aqui você não vai ser protegido, o seu direito realmente não serve de nada. Então, a gente precisa, como sociedade, olhar para o judiciário, que é um dos mais caros do mundo, e cobrar efetividade, que os direitos de fato sejam preservados e garantidos, porque senão o que isso gera é um sentimento terrível que esgaça o tecido social e não tem país que prospere quando as pessoas sentem que os seus direitos não servem para nada.